Milionário influente desconfia da faxineira, a segue, e fica em choque ao ver os filhos naquela casa abandonada. Você já parou para pensar que às vezes as pessoas mais ricas do mundo são as mais vazias por dentro? E que aqueles que não têm quase nada possuem tudo o que realmente importa? Hoje eu vou te contar uma história real que vai te fazer questionar tudo o que você acredita sobre sucesso, felicidade e riqueza. Uma história que começa com desconfiança e termina com uma das maiores lições que você vai ouvir na sua vida. Se você está procurando um sinal para mudar sua perspectiva sobre a vida, esse é o seu sinal. Antes de começar, eu preciso que você entenda uma coisa. Essa não é apenas mais uma história motivacional, não é um conto de fadas. É uma história verdadeira sobre transformação, sobre humanidade, sobre o que acontece quando alguém que tem tudo materialmente encontra alguém que não tem nada materialmente, mas tem tudo espiritualmente. Então, antes de mergulharmos fundo nessa jornada, eu preciso que você faça uma coisa por mim. Se inscreva neste canal agora, ative o sininho de notificações porque você não pode perder as histórias que vão transformar sua maneira de ver o mundo. E deixa aqui nos comentários. Eu acredito em segundas chances, porque essa história é sobre isso. Sobre segundas chances, sobre humanidade, sobre o que realmente importa. Sabe aquela sensação de vazio que você sente mesmo quando parece que tem tudo? Aquele buraco no peito que nenhuma compra consegue preencher? Aquela solidão que nenhum like nas redes sociais consegue curar? Pois é, o personagem principal dessa história conhecia muito bem esse sentimento. Beleza? Então pegue um café, se acomode, porque essa história vai mexer com você. Vai te fazer rir, vai te fazer chorar e, principalmente, vai te fazer pensar. Vamos lá. Esta é a história de Roberto Mendes, um homem de 45 anos, milionário, empresário de sucesso, dono de uma das maiores construtoras do país, mansão com 12 quartos em um condomínio de luxo, carros importados na garagem, uma Ferrari vermelha que ele mal usava, um Range Rover para os dias normais, uma Mercedes para reuniões importantes, relógios que custam o preço de uma casa de classe média, roupas de grife italiana, jantares em restaurantes estrelados pelo guia Michelin. Roberto tinha tudo o que o dinheiro pode comprar. Mas havia um problema. Um grande, enorme, devastador problema. Roberto não tinha nada do que o dinheiro não pode comprar. Para entender essa história completamente, você precisa conhecer quem era Roberto Mendes antes de tudo acontecer. Roberto nasceu em uma família de classe média baixa. Seu pai era operário de uma fábrica, sua mãe, costureira. Cresceu vendo os pais trabalharem 12, 14 horas por dia apenas para colocar comida na mesa. Viu a humilhação do pai sendo demitido aos 50 anos e não conseguindo se recolocar no mercado. Viu a tristeza da mãe costurando de madrugada para pagar as contas atrasadas. E Roberto fez uma promessa para si mesmo. Eu vou ser rico, eu vou ter dinheiro e nunca vou passar pelo que meus pais passaram. Aos 18 anos, Roberto começou a trabalhar como ajudante em uma construtora. Acordava às 4 horas da manhã, carregava sacos de cimento, misturava massa, fazia o trabalho que ninguém queria fazer. Mas ele tinha um objetivo, uma visão, um sonho. Aos 25, Roberto já era mestre de obras. Aos 30, gerente de projetos. Aos 35, ele abriu sua própria construtora. E aos 40, Roberto Mendes era um dos empresários mais bem-sucedidos da região. Mas sabe o que acontece quando você dedica toda a sua vida para ganhar dinheiro? Quando você sacrifica tudo, relacionamentos, família, amigos, saúde, momentos, só para acumular riqueza? Você ganha o mundo inteiro e perde sua alma. Roberto se casou aos 28 anos com Patrícia, uma mulher linda que ele conheceu em uma feira de negócios. Mas o casamento durou apenas 10 anos. Por quê? Porque Roberto estava sempre trabalhando, sempre viajando, sempre em reuniões,
sempre fechando contratos. Patrícia queria um marido, Roberto ofereceu um provedor. Patrícia queria amor, Roberto ofereceu dinheiro. Patrícia queria presença, Roberto ofereceu presentes. E quando ela finalmente teve coragem de pedir o divórcio, sabe o que Roberto fez? Ele jogou um cartão de crédito Black na mesa e disse: "Compre o que você quiser, só me deixe em paz para trabalhar." Foi nesse momento que Patrícia olhou para ele com uma tristeza profunda nos olhos e disse algo que Roberto nunca esqueceria. "Roberto, você construiu um império de concreto, mas seu coração virou pedra." E ela foi embora. Para sempre. E você, que está assistindo agora? Já perdeu alguém importante porque estava ocupado demais construindo um futuro melhor? Já sacrificou o presente pelo futuro? Comenta aqui. Eu já fiz isso. Porque precisamos falar sobre isso. Precisamos entender que o tempo que passa não volta. 5 anos se passaram desde o divórcio. Roberto continuou trabalhando. Continuou enriquecendo. Continuou vencendo. Pelo menos era isso que as revistas de negócios diziam. Ele estava em capas, era convidado para palestras, jovens empreendedores o viam como um modelo de sucesso. Mas quando Roberto chegava em casa à noite, na sua mansão enorme e vazia, ele se sentia como o homem mais pobre do mundo. Ele tentou preencher o vazio de várias formas. Comprou mais carros, viajou para lugares exóticos, saía com mulheres diferentes a cada semana, todas lindas, todas interesseiras, todas vazias. Fez terapia por 6 meses, mas desistiu porque não tinha tempo. A verdade é que Roberto tinha medo. Medo de parar, medo de olhar para dentro, medo de admitir que toda a sua vida tinha sido uma corrida em direção a um objetivo, que quando alcançado revelou-se completamente vazio. Todas as manhãs seguiam o mesmo padrão. Roberto acordava às 6h, academia por 1 hora, não porque gostava, mas porque o personal trainer dizia que era importante. Banho, café da manhã preparado pela cozinheira, que ele comia sozinho, olhando e-mails no celular. Saía para o escritório às 8h30, e quando chegava em casa, às 20h ou 21h, a casa estava limpa, organizada, silenciosa. Fantasmagoricamente silenciosa. Foi nessa rotina mecânica, nessa vida no piloto automático, que Maria apareceu. Maria Santos tinha sido contratada por Dona Carmen, a governanta da casa, que estava ficando mais velha e precisava de ajuda com a limpeza. Roberto mal prestou atenção quando Dona Carmen apresentou a nova funcionária. "Senhor Roberto, essa é Maria. Ela vai trabalhar aqui 3 vezes por semana." Roberto apenas acenou com a cabeça, sem nem olhar direito para Maria, e continuou digitando em seu laptop. Mas nos dias seguintes, algo começou a incomodar Roberto. Algo que ele não conseguia identificar. Era o barulho. Não um barulho ruim, mas barulho de vida. Maria cantarolava enquanto limpava. Cantava músicas evangélicas, sertanejas, antigas. Às vezes assobiava. Às vezes conversava com Dona Carmen e dava para ouvir risadas vindo da cozinha. E isso irritava Roberto profundamente. Como alguém podia estar tão feliz limpando a casa de outra pessoa? Como alguém podia cantar enquanto esfregava o chão? Como alguém podia sorrir enquanto lavava banheiros? Roberto começou a observar Maria com o canto do olho. Ela tinha 34 anos, mas parecia mais jovem, morena, cabelos presos em um coque simples, sempre de uniforme impecavelmente limpo apesar de surrado, e aquele sorriso, aquele maldito sorriso que nunca saía do rosto dela. Um dia, Roberto estava trabalhando em seu escritório em casa quando ouviu Maria falando ao telefone na sala ao lado. Ela estava aproveitando o intervalo do almoço. "Sim, meu amor. A mamãe já está voltando." "Não, filhinho. Hoje a gente não vai poder comprar o sorvete, tá? Mas no final de semana, se Deus quiser, a mamãe compra." "Isso mesmo! Agora vai lá brincar com sua irmãzinha e obedeça à vovó, tá bom? A mamãe te ama muito." Roberto sentiu algo estranho no peito.
Não era pena. Era inveja? Como assim? Ele, um milionário, sentindo inveja de uma faxineira? Mas era verdade. Ele sentia inveja daquele amor na voz dela, daquela conexão, daquela felicidade genuína em falar com o filho, mesmo não podendo comprar um simples sorvete. Comenta. Aqui, se você já percebeu. Às vezes as pessoas mais simples têm as maiores riquezas. Escreve aí. Amor é a maior riqueza. Nas semanas seguintes, Roberto se pegou cada vez mais curioso sobre Maria. Ele começou a fazer perguntas. Perguntas sutis, disfarçadas de interesse educado. Maria, você mora longe daqui? Sim, senhor Roberto. Lá no bairro Jardim Esperança. É na Zona Sul. Levo quase 1h30 para chegar até aqui de ônibus. Entendo. E como é o bairro? Ah, é simples, senhor. Bem humilde. Mas o povo lá é bom, sabe? Vizinho conhece vizinho. Quando um precisa, o outro ajuda. É uma comunidade de verdade. Roberto anotava mentalmente. Jardim Esperança, Zona Sul. Humilde. E sua família? Você é casada? Maria sorriu. Aquele sorriso que iluminava todo o ambiente. Sou sim, senhor. Há 12 anos. Meu esposo se chama Carlos. Um homem trabalhador, honesto, pedreiro de profissão. Homem de família mesmo, sabe? E filhos? 2, senhor. Meus tesouros. Lucas, de 10 anos, e Ana, de 7. São tudo para mim. A razão pela qual eu acordo todo dia. Roberto fez mais perguntas nas semanas seguintes. Descobriu que Maria trabalhava em outras 3 casas além da dele, que acordava às 4h30 da manhã todos os dias, que pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho, que voltava para casa depois das 20 horas, que nos finais de semana ajudava o marido em pequenos bicos de limpeza para ganhar um extra. E mesmo com toda essa rotina exaustiva, Maria era feliz. Isso não fazia sentido nenhum para Roberto. Na cabeça dele, felicidade era consequência de conforto. E conforto vinha de dinheiro. Se você não tinha dinheiro, você não podia ter conforto. Se você não tinha conforto, você não podia ser feliz. Era uma equação simples, lógica, matemática. Mas Maria quebrava completamente essa equação. Roberto começou a criar teorias na cabeça. Ela deve estar escondendo algo. Talvez ela tenha uma herança que ainda não recebeu. Talvez o marido dela ganhe muito mais do que ela diz. Talvez ela seja daquelas pessoas alienadas que não entendem a realidade da vida. Talvez seja só uma máscara. Ninguém pode ser feliz de verdade nessa situação. Mas nenhuma dessas teorias se confirmava. Maria continuava sendo Maria. Autêntica, genuína, feliz. Um dia, Roberto estava tendo um dia particularmente ruim. Uma obra importante atrasou. Um cliente importante cancelou um contrato. Ele perdeu quase 2 milhões em um único dia. Estava no escritório, a cabeça nas mãos, estressado, quando Maria bateu na porta. Senhor Roberto, o senhor quer que eu prepare um café? Roberto ia dizer que não, mas olhou para o rosto dela, para aquele sorriso, para aquela paz. Maria, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela pareceu surpresa, mas acenou que sim. Como você faz para ser tão feliz? Maria piscou, confusa. Como assim, senhor? Você trabalha muito, ganha pouco, tem responsabilidades enormes, e ainda assim, você está sempre sorrindo, sempre cantando. Como você faz isso? Maria pensou por um momento. Depois sorriu, mas dessa vez foi um sorriso diferente, um sorriso mais profundo. Senhor Roberto, eu aprendi uma coisa na vida. A felicidade não está no quanto a gente tem, está no quanto a gente é grato pelo que tem. Eu posso não ter muito dinheiro, mas eu tenho um marido que me ama, filhos saudáveis, saúde para trabalhar, um teto sobre nossa cabeça, comida na mesa e, principalmente, eu tenho fé. Fé que Deus cuida de mim, que tudo vai dar certo, que amanhã pode ser melhor que hoje. Ela fez uma pausa. O senhor tem muito mais que eu, senhor Roberto, mas com todo respeito,
O senhor me parece muito mais triste. E saiu da sala, deixando Roberto completamente em choque. Ninguém nunca tinha falado com ele daquela forma. Ninguém nunca tinha o confrontado com uma verdade tão crua, tão direta, tão verdadeira. E foi nesse momento que Roberto tomou uma decisão. Ele ia descobrir o segredo de Maria. Ele ia seguir ela até em casa. Era uma sexta-feira. Roberto tinha cancelado todas as reuniões da tarde. Disse para sua secretária que estava se sentindo mal e ia trabalhar de casa. Mas a verdade é que ele tinha outros planos. Às 15 horas, como de costume, Maria terminou seu trabalho. Pegou sua bolsa simples, uma bolsa de tecido surrada, provavelmente comprada em alguma feira, e se despediu. Até segunda-feira, Sr. Roberto. Tenha um ótimo final de semana. Igualmente, Maria. Roberto esperou 5 minutos. Vestiu roupas mais simples, uma calça jeans e uma camisa polo, nada de grife. Pegou seu sedã preto, não um de seus carros chamativos, e começou a seguir Maria a uma distância segura. Primeiro, viu Maria esperando no ponto de ônibus. 40 minutos esperando. Quando o ônibus finalmente chegou, estava lotado. Maria entrou espremida no meio da multidão. Roberto seguiu o ônibus com seu carro. Algo que ele nunca tinha feito na vida. Seguir um ônibus público. Primeira baldeação. Maria desceu em um terminal. Esperou mais 20 minutos. Entrou em outro ônibus, também lotado. Roberto continuou seguindo. Ele estava entrando em partes da cidade que nunca tinha visitado. Bairros que ele só via nas notícias quando havia algum problema. As ruas começaram a mudar. Asfalto virou paralelepípedo. Paralelepípedo virou terra batida. As casas foram ficando mais simples, mais precárias. E, finalmente, Maria desceu do ônibus. Roberto estacionou o carro a uma distância segura e continuou a pé. Maria caminhou por ruas estreitas. Passou por crianças brincando descalças, por cachorros vadios, por homens sentados em frente às casas, desempregados, sem esperança. E então, ela parou. O coração de Roberto quase parou junto. O que ele estava vendo não podia ser verdade. A casa de Maria não era uma casa. Era uma construção precária. Paredes de tijolos sem reboco. Telhado com telhas quebradas, algumas substituídas por lonas plásticas. Janelas sem vidro, apenas com pedaços de madeira pregados. Uma porta velha que estava torta nas dobradiças. Roberto sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela vive aqui? De dentro da casa saíram correndo 2 crianças. Um menino magro com roupas limpas mas surradas. Uma menina pequena com um vestido simples e chinelos gastos. Mamãe! Mamãe! Você chegou! E então Roberto viu algo que ficaria gravado em sua memória para sempre. Viu Maria, que tinha trabalhado o dia inteiro, que tinha pegado 2 ônibus lotados, que tinha caminhado sob o sol quente, se ajoelhar no chão e abrir os braços. As crianças se jogaram naquele abraço. E Maria chorou. Chorou de alegria, de amor, de gratidão por ter aqueles 2 seres em sua vida. Meus amores, como foi o dia de vocês? Mamãe morreu de saudades. Mamãe, eu tirei 10 na prova de português. A professora disse que eu escrevi muito bem. E eu, mamãe? Eu ajudei a vovó a fazer o almoço. Descasquei as batatas. Maria ria e chorava ao mesmo tempo. Beijava as testas das crianças, afagava seus cabelos, apertava eles contra seu peito como se fossem a coisa mais preciosa do universo. Porque para ela, eles eram. Roberto estava escondido atrás de um muro, observando, e pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu lágrimas nos seus olhos. Se você está emocionado com essa história, deixa um like agora. E comenta. Isso é amor de verdade, porque é exatamente isso que estamos vendo aqui. Amor de verdade. Amor que não depende de dinheiro. Amor que é puro. Maria entrou na casa com as crianças. Roberto conseguia ver pela janela sem vidro. O interior era ainda pior que o exterior.
Não havia praticamente móveis. Uma mesa velha de madeira, toda manchada e com as pernas tortas. Algumas cadeiras desconjuntadas, cada uma de um modelo diferente, provavelmente catadas de lugares diferentes. Um fogão antigo, daqueles a gás que parecia ter décadas de uso. Uma geladeira pequena, fazendo um barulho alto. O sofá era, na verdade, um banco de madeira com algumas almofadas em cima. No que parecia ser os quartos, Roberto podia ver colchões no chão. Sem camas, só colchões, com lençóis limpos, mas remendados. Mas havia uma coisa que abundava naquela casa: amor. As paredes, apesar de sem reboco, estavam decoradas com desenhos das crianças. Desenhos coloridos, feitos com lápis de cor, mostrando a família feliz. "Eu amo a mamãe", dizia um. "Minha família é a melhor", dizia outro. Havia uma pequena estante feita de caixotes de feira. E nela, alguns livros que Maria provavelmente comprou em sebos para as crianças lerem. Havia cortinas simples nas janelas, cortinas que Maria mesma tinha costurado com restos de tecido. E, acima de tudo, havia risadas, havia conversas, havia vida. Roberto viu Maria tirando da bolsa alguns alimentos. Um pequeno frango, alguns legumes, arroz, feijão. "Hoje a mamãe conseguiu uma promoção no mercado. Vamos fazer um frango assado para o papai." As crianças bateram palmas. "O papai vai ficar tão feliz, mamãe." Foi nesse momento que Roberto viu ele. De um dos cômodos, cambaleando, apoiando-se na parede, saiu um homem. Carlos, o marido de Maria. Roberto sentiu um aperto ainda maior no peito. Carlos era magro, extremamente magro. A pele estava pálida, quase amarelada, os olhos fundos. As mãos tremiam levemente. Ele andava devagar, com dificuldade evidente. Aquele homem estava muito doente. "Amor!" Maria largou tudo e correu para ajudar o marido. "O que você está fazendo levantado? Você precisa descansar." Carlos sorriu. Um sorriso fraco, mas genuíno. "Eu só queria ver minha família reunida, meu bem. Queria ver você chegando, ver nossos filhos. Isso me dá forças." As crianças correram para o pai, mas com cuidado, como se instintivamente soubessem que ele estava frágil. "Papai, você comeu direitinho hoje?" perguntou Lucas, com uma maturidade impressionante para uma criança de 10 anos. "Comi sim, filho. A vovó fez uma sopa bem gostosa." Maria ajudou Carlos a sentar na cadeira. Depois foi rapidamente preparar o jantar enquanto conversava com a família. "Lucas, como foi na escola hoje?" "Foi bom, mãe. Aprendi sobre o sistema solar. Sabia que Júpiter é o maior planeta?" "Sério? Que interessante. E você, Ana?" "Eu desenhei uma casa bonita, mamãe. Uma casa grande com jardim. A professora disse que eu desenho muito bem." "Claro que você desenha, meu amor. Você é talentosa." Roberto estava ouvindo tudo aquilo, observando tudo aquilo e sentindo como se estivesse em outro planeta. Aquela família não tinha nada. Literalmente nada. Viviam em condições que Roberto consideraria inaceitáveis até para um animal. Mas tinham tudo. Tinham amor. Tinham união. Tinham esperança. Tinham fé. O jantar ficou pronto. Maria colocou tudo na mesa. O frango assado, pequeno, mas feito com todo carinho. Arroz, feijão, uma salada simples. "Vamos orar antes de comer?" disse Maria. A família se deu as mãos. E Maria começou. "Senhor, obrigada por mais um dia. Obrigada por minha família estar reunida. Obrigada pela saúde que o Senhor nos dá. Obrigada pelo trabalho. Obrigada por essa comida que está em nossa mesa. E, Senhor, pedimos pelo Carlos, pela saúde dele. Sabemos que o Senhor é poderoso para curar. Confiamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém." "Amém", repetiram todos. E começaram a comer, conversando, rindo, compartilhando os momentos do dia. Roberto teve que se afastar. Encostou no muro e chorou. Chorou como não chorava há anos. Chorou por aquela família,
Chorou por si mesmo. Chorou pela vida vazia que levava. Chorou pela cegueira que o impediu de ver o que realmente importa. Quando se recompôs, Roberto voltou para o carro e foi embora. Mas ele não conseguia tirar aquelas imagens da cabeça. No sábado, Roberto não conseguiu fazer nada além de pensar em Maria e sua família. Na segunda-feira, usando seus contatos, Roberto contratou discretamente um investigador particular. Não para espionar no sentido invasivo, mas para entender melhor a situação. O relatório chegou 3 dias depois. Família Santos. Maria Santos, 34 anos, faxineira. Carlos Santos, 36 anos, pedreiro, atualmente afastado. Lucas Santos, 10 anos, estudante. Ana Santos, 7 anos, estudante, situação financeira. Renda familiar, apenas o salário de Maria, R$ 1.400 mês, trabalhando em 4 casas. Aluguel, R$ 400 mês, casa em condições precárias. Despesas médicas de Carlos, R$ 600 mês, medicamentos básicos. Restante para alimentação, transporte, educação das crianças. R$ 400 mês, situação médica de Biet. Carlos. Diagnóstico: insuficiência renal crônica em estágio avançado. Tratamento atual: hemodiálise. 3x por semana no hospital público. Tempo de espera na fila de transplante. Indeterminado. Afastado do trabalho. A. 3 meses. Prognóstico sem tratamento adequado. Reservado. Roberto leu e releu aquele relatório. Fez cálculos mentais. Maria ganhava em 1 mês o que ele gastava em uma única jantada em restaurantes caros. As despesas médicas de Carlos representavam quase metade da renda familiar. Aquela família estava sobrevivendo com R$ 400 por mês para alimentação e tudo mais. E ainda assim, Maria sorria, cantava, irradiava felicidade. Roberto passou os próximos dias criando um plano. Um plano que mudaria não apenas a vida da família Santos, mas principalmente a sua vida. Ele fez ligações, consultou arquitetos, conversou com médicos, moveu montanhas. E, finalmente, na sexta-feira seguinte, Roberto pediu para falar com Maria em particular. Maria, pode vir aqui no escritório quando terminar? Claro, senhor Roberto. Quando Maria entrou no escritório, Roberto estava nervoso. Mais nervoso do que em qualquer reunião de negócios da sua vida. Maria, sente-se, por favor. Ela sentou, curiosa e um pouco apreensiva. Eu fiz algo errado, senhor? Não, Maria. Você não fez nada errado. Na verdade, eu fiz algo errado. E eu preciso te contar. Roberto respirou fundo. Na semana passada, eu segui você até sua casa. Maria arregalou os olhos. O senhor seguiu? Sim, eu sei que foi invasão de privacidade. Eu sei que foi errado, mas eu precisava entender algo. Entender o que, senhor Roberto? Entender como você consegue ser tão feliz. Como você consegue sorrir todos os dias. Como você consegue ter esperança. Eu tenho tudo, Maria. Tudo que o dinheiro pode comprar. E sou miserável. Você não tem quase nada. E é a pessoa mais feliz que eu conheço. Eu precisava entender isso. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Maria. E quando eu vi sua casa, quando eu vi sua família, quando eu vi a situação do Carlos, Maria, meu coração partiu de verdade. Roberto pegou um envelope grande em sua mesa. Eu investiguei um pouco mais. Descobri sobre a doença do Carlos, sobre suas despesas, sobre sua luta diária. E eu não posso continuar vivendo minha vida egoísta, sabendo que existe uma família como a sua passando por isso. Ele estendeu o envelope para Maria. Por favor, abra. Com as mãos tremendo, Maria abriu o envelope. Dentro havia vários documentos. Primeiro documento. Contrato de reforma habitacional. Reforma completa da residência da família Santos. Novo telhado, paredes rebocadas e pintadas, pisos novos, sistema elétrico e hidráulico completo, janelas e portas novas, 3 quartos mobiliados, cozinha e banheiros completos, área de lazer para as crianças, prazo de execução,
60 dias. Custo total. Totalmente pago pelo contratante. Roberto Mendes. Segundo documento. Acordo médico. Tratamento completo PA. RA Carlos Santos no Hospital São Lucas, melhor hospital da região. Hemodiálises em clínica particular. Medicamentos de última geração. Possibilidade de transplante renal com doador compatível. Acompanhamento médico especializado. Todos os custos cobertos por tempo indeterminado. Terceiro documento. Fundo educacional. Bolsas de estudo integrais para Lucas e Ana em escola particular de qualidade. Material escolar fornecido anualmente. Atividades extracurriculares. Uniforme completo. Vale. Do até a conclusão do ensino médio. Quarto documento. Contrato de trabalho. Maria Santos, promovida a gerente administrativa na empresa de Roberto. Salário, R$ 5.500 mês. Benefícios, plano de saúde familiar, vale refeição, vale transporte. Horário fixo, 8 horas às 17 horas, de segunda a sexta. Início imediato. Maria não conseguia falar, apenas chorava, soluçava, segurava os documentos com força, como se temesse que fossem desaparecer. Por que, Sr. Roberto? Por quê? Nós não merecemos isso. Roberto também tinha lágrimas nos olhos agora. Maria, nos últimos meses você me ensinou algo que eu tinha esquecido há muito tempo. Você me mostrou que a verdadeira riqueza não está em contas bancárias. Está em sorrisos, em abraços, em família, em amor, em fé. Você tem mais riqueza naquela casa precária do que eu tenho nesta mansão enorme. Ele fez uma pausa. Eu passei a vida inteira acumulando dinheiro, construindo um império. Mas construí esse império sobre areia, sobre vazio, sobre solidão. Você construiu uma família, construiu amor, construiu algo real. Maria caiu de joelhos, ainda segurando os documentos. E eu preciso fazer isso, Maria. Não por você, por mim. Porque pela primeira vez em muitos anos eu vou fazer algo que realmente importa. Vou usar meu dinheiro para algo que tem sentido. E talvez isso me ajude a encontrar um pouco da felicidade que você tem. Maria se levantou e, sem pensar, abraçou Roberto. Um abraço apertado, genuíno, cheio de gratidão. Que Deus abençoe o Senhor, Sr. Roberto. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. O Senhor não sabe o que está fazendo por nós. Eu sei, Maria. Estou salvando uma família. E talvez essa família esteja me salvando também. As obras começaram na segunda-feira seguinte. Roberto fez questão de supervisionar pessoalmente. Contratou a melhor equipe que tinha em sua construtora. Os melhores materiais. O melhor de tudo. Mas mais do que isso, Roberto participou. Ele, que há anos não colocava a mão na massa, literalmente colocou a mão na massa. Ajudava a carregar materiais, pintava paredes, pregava tábuas, conversava com os pedreiros. Os trabalhadores ficavam impressionados. Chefe, o senhor não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso, mas eu quero. Enquanto isso, Maria e a família ficaram temporariamente em uma casa que Roberto alugou. Uma casa simples, mas confortável. Com camas de verdade, com água quente, com segurança. E Carlos começou o tratamento no Hospital São Lucas. A primeira vez que Roberto visitou Carlos no hospital, os dois homens conversaram por horas. Por que está fazendo isso por nós, Roberto? Perguntou Carlos. Eles já tinham deixado as formalidades de lado. Porque vocês me mostraram algo que eu tinha perdido, Carlos. Vocês me mostraram que existe algo mais importante do que dinheiro, mais importante do que sucesso, mais importante do que poder. E o que é isso? Propósito. Vocês têm propósito. Vocês sabem por que acordam todo dia, sabem por quem estão lutando. Eu não sabia mais. Eu acordava todo dia para ganhar mais dinheiro. Mas para quê? Para quem? Para nada. Para ninguém. Carlos sorriu. Um sorriso que já estava mais forte graças ao tratamento. Sabe, Roberto, a doença me ensinou algo.
Me ensinou que a vida pode acabar a qualquer momento. E quando chegar esse momento, o que vai importar não é quanto dinheiro você deixou, é quanto amor você compartilhou. Essas palavras ficaram gravadas no coração de Roberto. As semanas passaram. A reforma avançava rapidamente. E Roberto se via cada vez mais envolvido. Ele levava Lucas para jogar futebol aos sábados. Ajudava Ana com as lições de casa. Jantava com a família na casa temporária. Conversava com Carlos sobre a vida, sobre sonhos, sobre planos para o futuro. E pela primeira vez em muitos anos, Roberto sentia que pertencia a algo maior do que ele mesmo. Ele começou a mudar em outras áreas também. Vendeu 2 de seus 3 carros e doou o dinheiro para uma instituição que ajudava famílias carentes. Começou um programa em sua empresa, onde 10% dos funcionários seriam pessoas em situação de vulnerabilidade social que receberiam treinamento e oportunidade de trabalho. Estabeleceu uma política onde 5% do lucro da empresa seria direcionado para reformar casas de famílias necessitadas. Seus colegas empresários achavam que ele tinha enlouquecido. Roberto, você está jogando dinheiro fora! Não. Pela primeira vez na vida, estou investindo meu dinheiro no que realmente importa. 2 meses depois, o grande dia chegou. A reforma estava completa. Roberto organizou uma pequena festa de inauguração para a família Santos. Ele buscou Maria, Carlos e as crianças na casa temporária. Vendou os olhos de todos eles. "Onde nós vamos, tio Roberto?" perguntou Ana. As crianças já o chamavam de tio. "Vocês vão ver. Ou melhor, ainda não vão ver", riu Roberto. Quando chegaram ao endereço, Roberto ajudou todos a descerem do carro ainda de olhos vendados. "Posicionei vocês na frente da surpresa. No 3, vocês tiram a venda. 1, 2, 3. O que aconteceu em seguida foi uma das cenas mais emocionantes que você pode imaginar. Maria gritou, levou as mãos ao rosto, caiu de joelhos no chão, chorando. Carlos ficou em pé, em choque, incapaz de dizer qualquer coisa, só lágrimas rolando pelo rosto. Lucas e Ana correram em círculos, gritando de alegria, sem acreditar no que viam. Aquela casa abandonada tinha se transformado em um lar. As paredes agora eram rebocadas e pintadas de um amarelo alegre. O telhado era novo, sólido, impermeável. Janelas grandes com vidros e grades decorativas. Uma porta de madeira bonita, forte, com trinco de segurança. Mas a transformação verdadeira estava por dentro. Na sala, havia um sofá confortável, não caro, mas novo e confortável. Uma TV de tamanho médio na parede. Uma estante com livros novos para as crianças. Quadros com fotos da família nas paredes. A cozinha tinha sido completamente reformada. Armários novos, pia de inox, fogão novo, geladeira nova. Uma mesa de jantar bonita com 6 cadeiras. 3 quartos, todos mobiliados. Quarto do casal. Cama box queen, guarda-roupa, criado mudo. Quarto do Lucas. Cama de solteiro, escrivaninha para estudar, estante para livros. Quarto da Ana, cama de solteiro com dossel. Ela tinha comentado que sonhava com isso. Penteadeira pequena, estante de brinquedos, banheiros funcionais, com chuveiro quente, louças novas, azulejos bonitos. E no quintal, que antes era apenas terra batida, agora havia grama, uma pequena área com brinquedos, balanço e escorregador, e um espaço com churrasqueira. Não é uma mansão, disse Roberto. Mas é um lar digno para uma família incrível. Maria não conseguia parar de chorar. Ela entrava e saía dos cômodos, tocando as paredes como se não acreditasse que eram reais. Meu Deus, obrigada, Senhor, obrigada. Carlos abraçou Roberto. Um abraço forte, de irmão. Você não mudou apenas nossa casa, Roberto. Você mudou nossa vida, nossa esperança, nosso futuro. Não, respondeu Roberto, também chorando. Vocês que mudaram minha vida. Vocês me lembraram do que é ser humano.
do que é ter coração, do que é realmente importante. As crianças correram para o quintal, experimentando os brinquedos, rindo, gritando de felicidade. E ali, naquele momento, todos entenderam uma verdade fundamental. A maior riqueza não está no que você tem, está no que você compartilha. 6 meses se passaram desde aquele dia inesquecível. Muita coisa mudou. Para todos. Carlos fez a cirurgia de transplante renal. A operação foi um sucesso. Ele se recuperou completamente e voltou a trabalhar. Mas agora trabalhava na construtora de Roberto, como supervisor de obras, com salário justo e todos os benefícios. Lucas e Ana estavam indo maravilhosamente bem na escola particular. Lucas estava no time de futebol da escola. Ana descobriu talento para dança e estava fazendo aulas de balé. Maria estava prosperando em seu novo cargo. Descobriu que tinha talento para a administração. Já tinha recebido 2 promoções e estava fazendo um curso técnico de gestão que Roberto pagava. Mas a maior transformação aconteceu em Roberto. Roberto vendeu sua mansão enorme e se mudou para uma casa menor, ainda confortável, mas muito mais aconchegante. Doou a maior parte de seus pertences supérfluos. Criou a Fundação Esperança, em homenagem ao bairro de Maria, que já tinha reformado 47 casas de famílias necessitadas e pagado tratamento médico para 23 pessoas. Estabeleceu um programa de mentoria onde jovens de comunidades carentes podiam aprender sobre construção civil e empreendedorismo. Mas mais importante que tudo isso, Roberto agora tinha uma família. Toda sexta-feira, sem exceção, Roberto jantava na casa de Maria e Carlos. Eles tinham se tornado sua família, seu porto seguro, sua razão de sorrir. Aos sábados, Roberto levava Lucas para jogar futebol. Aos domingos, ia à igreja com a família Santos, algo que nunca tinha feito na vida. Roberto tinha namoradas antes, relacionamentos vazios. Agora estava conhecendo alguém especial, Sandra, uma professora que ele conheceu em um evento da escola das crianças. Uma mulher simples, genuína, que se importava com pessoas, não com dinheiro. Ele tinha amigos, interesseiros antes. Agora tinha amigos de verdade. Carlos, Maria, outros pais das escolas das crianças, pessoas do bairro Jardim Esperança que o acolheram como um dos seus. Ele tinha sucesso financeiro antes. Agora tinha sucesso de verdade. Sucesso medido em vidas transformadas, em sorrisos, em abraços, em gratidão. Uma noite, durante um dos jantares de sexta-feira, Lucas fez uma pergunta. Tio Roberto, por que você fez tudo isso por nós? Roberto olhou ao redor da mesa. Viu Maria e Carlos de mãos dadas. Viu Ana brincando com a comida. Viu Lucas olhando para ele com admiração. Lucas, durante muito tempo eu achei que a vida era sobre ter. Ter dinheiro, ter poder, ter sucesso. Mas sua família me ensinou que a vida é sobre ser. Ser generoso, ser grato, ser feliz, ser humano. Ele fez uma pausa. Eu tinha tudo e era miserável. Vocês não tinham quase nada e eram felizes. E eu percebi. Felicidade não é sobre o que você acumula. É sobre o que você compartilha. Não é sobre o que você guarda. É sobre o que você doa. Maria apertou a mão de Roberto. Você sabe, Roberto, existe um versículo na Bíblia que diz: mais bem-aventurado é dar que receber. Você viveu isso. Você deu e recebeu mais do que imaginou. É verdade, concordou Roberto. Eu dei uma casa. Recebi uma família. Dei dinheiro. Recebi propósito. Dei recursos. Recebi amor. Carlos levantou seu copo de suco. Eles brindavam com suco nas sextas-feiras. Um brinde. Há famílias que não são de sangue, mas de coração. Há segundas chances. Há propósito. Há amor. Há amor! Repetiram todos. E ali, naquela mesa simples, com comida caseira, cercado de pessoas que ele amava de verdade, Roberto Mendes percebeu. Ele tinha finalmente encontrado o que procurava a vida inteira. Não era dinheiro, não era poder, não era sucesso empresarial. Era conexão,
era pertencimento, era amor, era propósito. Era a sensação de que sua vida importava, que ele fazia diferença, que ele era necessário, não por seu dinheiro, mas por quem ele era. E essa, meus amigos, é a verdadeira riqueza. Então, se você chegou até aqui, eu tenho uma pergunta para você. O que é riqueza para você? É o número na sua conta bancária? É o carro que você dirige? É a casa onde você mora? É a roupa que você veste? Ou é o sorriso de alguém que você ama? É o abraço apertado depois de um dia difícil? É a certeza de que você importa para alguém? É a sensação de que sua vida tem propósito? Roberto Mendes aprendeu da forma mais improvável possível que você pode ter milhões no banco e estar em profunda pobreza espiritual. E pode ter quase nada materialmente e ser abundantemente rico em tudo que realmente importa. Maria não precisava de mais dinheiro para ser feliz. Ela precisava de o que já tinha: família, amor, fé, esperança. Mas Roberto precisava dar. Precisava compartilhar, precisava se conectar, precisava amar. E quando ele fez isso, quando ele saiu da prisão dourada que ele mesmo tinha construído, ele descobriu o verdadeiro tesouro da vida. Você já parou para pensar em quantas pessoas ao seu redor estão como Roberto estava? Ricas materialmente, mas pobres espiritualmente? Bem-sucedidas profissionalmente, mas vazias emocionalmente? Ou quantas pessoas estão como Maria estava, lutando todo dia, mas com uma riqueza interior inabalável? A verdade é que todos nós estamos em algum ponto desse espectro. E a verdadeira pergunta não é: quanto você tem? A verdadeira pergunta é: o que você está fazendo com o que tem? Porque no final das contas, quando sua jornada aqui terminar, ninguém vai perguntar: quanto dinheiro você acumulou? Que carro você dirigiu? Que roupa você usou? Quantos seguidores você teve? Vão perguntar: quantas vidas você tocou? Quanto amor você espalhou? Quantas pessoas você ajudou? Que diferença você fez? Roberto entendeu isso e mudou completamente. E você? Está pronto para mudar também? Não estou dizendo que você precisa ser milionário para fazer diferença. Longe disso. Às vezes, fazer diferença é ouvir alguém que precisa desabafar, abraçar alguém que se sente sozinho, compartilhar um pouco do que você tem com quem não tem nada, ser gentil com alguém que todos desprezam, enxergar o invisível, amar o não amável, pequenas ações, grandes impactos. Agora, se essa história tocou seu coração de alguma forma, e eu espero que tenha tocado, eu preciso que você faça 4 coisas. Número 1. Se inscreva neste canal. Agora clica naquele botão vermelho aqui embaixo. Por quê? Porque toda semana eu trago histórias como essa. Histórias que não são apenas para entretenimento, são para transformação. São para fazer você pensar, para fazer você questionar suas prioridades, para fazer você enxergar a vida de uma forma diferente. E se você se inscrever e ativar o sininho, você nunca vai perder uma história que pode mudar sua perspectiva sobre algo importante. Número 2. Deixe seu like. Não é só pelo algoritmo, embora isso ajude o vídeo a alcançar mais pessoas. É porque quando você deixa um like, você está dizendo: essa mensagem é importante. Mais pessoas precisam ouvir isso. E quanto mais likes tivermos, mais o YouTube vai mostrar esse vídeo para outras pessoas que precisam dessa mensagem. Número 3. Comenta aqui embaixo. Eu quero saber de você. Essa história mudou algo em você? Você se identificou mais com Roberto ou com Maria? Tem alguém na sua vida que precisa ouvir essa mensagem? O que você vai fazer diferente a partir de hoje? Comenta aí. Vou fazer a diferença na vida de alguém. Eu leio todos os comentários, todos mesmo, e respondo o máximo que consigo. Porque você não é só um número para mim. Você é uma pessoa, com uma história, com lutas, com sonhos. E eu me importo com isso. Número 4. Compartilhe
esse vídeo. Essa é a mais importante de todas. Você conhece alguém que está trabalhando tanto que esqueceu de viver? Você conhece alguém que tem tanto medo de não ter dinheiro que esqueceu de ter momentos? Você conhece alguém que está passando por dificuldades e precisa de esperança? Você conhece alguém que tem muito, mas se sente vazio? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Manda no WhatsApp. Manda no direct. Manda por e-mail. Não importa. Só manda. Porque você pode ser o instrumento que Deus vai usar para mudar a vida de alguém hoje. Antes de terminar, eu quero deixar uma última reflexão com você. A história de Roberto e Maria nos ensina que a vida é sobre troca. Roberto deu recursos materiais, Maria deu riqueza espiritual. Roberto deu uma casa, Maria deu uma família. Roberto deu dinheiro, Maria deu propósito. E no final, os dois saíram imensamente mais ricos do que entraram. Porque a verdadeira riqueza se multiplica quando é compartilhada. O amor aumenta quando é dado. A felicidade cresce quando é dividida. E o propósito se fortalece quando é vivido. Então, meu amigo, minha amiga, que está assistindo agora, não espere ter milhões para fazer diferença. Não espere estar em uma situação perfeita para ajudar alguém. Não espere ter mais para dar. Comece hoje, com o que você tem, onde você está. Um sorriso, uma palavra de encorajamento, um abraço, uma ajuda, uma presença. Às vezes, a maior riqueza que você pode dar para alguém não custa nada. Custa apenas você se importar, você se conectar, você amar. E isso você já tem. Obrigado por assistir até o final. Do fundo do meu coração, que você seja abençoado, que você encontre seu propósito e que você, assim como Roberto, descubra que a verdadeira riqueza sempre esteve disponível para você. Ela está no sorriso de uma criança, no abraço de alguém que você ama, na gratidão de alguém que você ajudou, na certeza de que sua vida importa. Até o próximo vídeo. E lembre-se sempre, a verdadeira riqueza não está no que você tem, está no que você é e no que você faz com o que tem. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Um forte abraço, Deus abençoe você e nos vemos na próxima história.